Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti por esta nova oportunidade, que se soma a todas as outras que a Tua misericórdia nos tem proporcionado, para o nosso progresso intelecto e moral, para realizarmos um estudo aprofundado da codificação, capacitando-nos e qualificando-nos para trabalhos de mais profundidade na seara espírita, servindo a Ti, no serviço ao próximo, com mais empenho, mais recursos, favorecendo assim o progresso individual e coletivo de encarnados e desencarnados que se relacionam conosco. Nós agradecemos esta oportunidade que temos tido de estudarmos nesta sala virtual, conectada com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, estudo que nos proporciona um trabalho no recesso dos nossos lares, em que os nossos lares se tornam, numa certa medida, um posto avançado da espiritualidade, beneficiando os familiares, inclusive os vizinhos, pelas irradiações, pelas vibrações que se intercambiam entre nós, entre os espíritos que nos orientam, entre os trabalhadores da fraternidade e os espíritos que também se encontram em estágio de equilíbrio, de harmonia, que estudam conosco. Pedimos a tua inspiração, a tua orientação, para que os nossos comentários sejam sempre no tom do respeito, da consideração, da fraternidade. Mesmo que haja polêmica, ou que a polêmica saudável, respeitosa, que nos faz progredir, avançar e crescer. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura como sempre faço, e ao terminar aqui o item 8, se alguém já quiser fazer comentários, basta aí abrir o som, tá bom? A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros
desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Eu vou iniciar aqui dizendo o seguinte: até esse ponto, nós estivemos estudando o resumo feito por Allan Kardec com base no que ele aprendeu dos espíritos. E aqui nós vamos lidar exatamente com as instruções dos espíritos. E esse assunto, Kardec vai. Só vou localizar aqui no. Kardec, no final do capítulo, é que ele. Ó, essas comunicações são de Santo Agostinho. Até o item 13, resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Até o item 12. E do item 13 em diante, já são comunicações de Santo Agostinho. Então, aqui nós vamos vendo, então, temos apenas esse detalhe a ressaltar aqui. Então, os espíritos estão dizendo que essa qualificação de mundos superiores, já foi dito até anteriormente por Allan Kardec, é uma qualificação didática, porque, evidentemente, os mundos têm gradações, mas nós sabemos que existe, com base na escala espírita, que nós ali estudamos, sobre os espíritos inferiores, os espíritos bons e os espíritos superiores, que o que nos importa é o avanço moral, intelecto moral. E que enquanto a humanidade de um determinado globo não é constituída apenas de bons espíritos, encarnados e desencarnados, esse mundo vai ser um mundo ainda moralmente inferior, com a predominância do mal, consequentemente das expiações. Nós aqui vamos o nosso foco de ação, o nosso foco de entendimento deve ser exatamente a qualificação moral, que é o que vai transformar um mundo de infeliz em feliz, é a qualidade moral, o avanço moral dos espíritos na faixa humana aí reencarnados. Então, esse é o ponto aqui que nós aqui queremos ressaltar. Aqui ele vai falar das raças selvagens que ainda vivem de modo rudimentar, e daí nós vamos notar, embora hoje já haja, por exemplo, grande parte, um grande contingente dos nossos indígenas hoje, por exemplo, eles já não vivem tanto de forma rudimentar como poucas tribos ainda vivem. Nós aqui temos, por exemplo, no Brasil, lá na região norte, os Yanomamis, que vivem ainda de forma rudimentar, da caça e da pesca, com uma agricultura ainda bem simples, certo? Isso não é desmerecer esses nossos irmãos. São homo sapiens, mas os espíritos neles encarnados ainda são espíritos intelectual e moralmente nos estágios iniciais do progresso espiritual, conforme o Espiritismo revela. Isso não quer dizer que, do ponto de vista humano, social, eles sejam inferiores a nós, que vivemos de uma forma mais complexa. Devem ser tratados, evidentemente, como todos os seres humanos. Nós não estamos tratando desse tipo de assunto aqui. Estamos tratando do progresso espiritual, progresso intelecto e moral, que nós vamos notando que vai ocorrendo. Lentamente vai ocorrendo, certo?
E, num futuro, nós, nós podemos entender que no futuro não teremos essas tribos mais vivendo de forma rudimentar, por causa do progresso espiritual, correto? Concorda? Eu estou falando alguma coisa aí que não está de acordo aí, amigos? Porque hoje está meio complicado falar disso aí por causa de determinadas questões que estão surgindo aí. Tem pessoas aí até fazendo tradução errada da codificação para tirar o conotação racista da obra da codificação, mas são irmãos que não entenderam o assunto, que vão na toada ainda, que muitos consideram Kardec racista, o que não é verdade. Não, absolutamente não é verdade. Mas, enfim, nós aqui temos o dever para com o ensino universal generalizado, concordante dos espíritos. Ele vai dizer também que no fundo da inteligência embrionária desses irmãos já existe um instinto ou uma vaga intuição de um ente supremo, que isso é inato. É inato porque nós fomos criados por Deus. Por isso é que existe uma ideia de um Criador e um ente supremo, porque nós fomos criados por um ente supremo, por um ser superior. Isso é inegável. E essa vaga intuição, esse instinto natural, é a prova. De onde surgiu esse instinto natural? Do imo, do psiquismo, porque nós trazemos a herança do nosso pai na intimidade. Existem o que nós queremos ressaltar também aqui, ó, nesse item 8, é o seguinte. Ué, eu não estou achando aqui nesse capítulo, não? Peraí. Ah, aqui, ó. Achei. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Esse é um ponto pacífico no ensino da codificação, que todas as humanidades, os diferentes mundos, amigos, têm a forma humana. E não é por acaso que nos relatos de encontros com extraterrestres, as pessoas sempre veem humanoides. Notaram? Sempre veem humanoides. Então, isso está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e está dito também no Livro dos Médiuns. No capítulo 1 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 1, item 56, encontramos o seguinte, falando do espírito e do corpo do espírito. Ele tem a forma humana e quando nos aparece, falando dos espíritos, é geralmente com a que revestiu o espírito da condição de encarnado. Avançando um pouco no texto, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos, tá? Então, a forma destinada a receber o espírito na faixa da humanidade é sempre a forma humana, com variações orgânicas, pequenas variações anatômicas em função do ambiente do novo mundo. Então nós poderíamos ter, por exemplo, forma humana reptiliana, por exemplo, por que não?
formato humano como o nosso, mas um reptiliano. Nada impede, certo, que isso aconteça. Bom, comentários, amigos. Antes de passarmos para o item 9. Não? Podemos ler mais um, então? Vamos lá. Nos mundos que chegaram a um grau superior, vamos só lembrar aqui. Os mundos que chegaram a um grau superior, esse grau superior é dado pela humanidade. Sempre pela humanidade. O globo é um palco. O planeta é o mundo. É o palco que vai demonstrar a natureza dos espíritos humanos aí reencarnados. Se o mundo é inferior, nós vamos encontrar ainda muita discórdia, muita desunião, muitas paixões, guerras, desigualdades sociais, pobreza, miséria, tudo isso que nós conhecemos aqui na Terra. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. As condições da vida moral e material, os espíritos sempre nos colocam com os pés no chão. Então, a superioridade, uma condição material mais avançada é a condição sine qua non para a superioridade de um orbe. Sine qua non. No orbe em que os espíritos são bons, já lemos isso aqui na questão 1019, 1009, ou 1019. Os espíritos bons farão naturalmente pelas suas vibrações, seus pensamentos, suas ações, a transformação do mundo em que eles estão reencarnados. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma. De novo, eles repetem a mesma coisa. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças, nem às doenças e deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, nós estamos aprendendo aí que nos mundos superiores não haverá doenças. É uma conclusão correta? Conclusão correta. Porque nós estamos vendo aí a engenharia genética eliminando diversas enfermidades, diversas deformações congênitas. Isso é só o começo. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Então, olha só, nós aqui temos nessas três frases pontos importantes. Chegando a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas. É um ponto para nós aí guardarmos na memória. A forma humana, a forma corpórea é sempre a humana. O corpo não tem a materialidade da terrestre, consequentemente, e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações. Tá? Esse é o estágio no qual nós vamos entrar nos primeiros patamares já na regeneração. Pelos avanços da engenharia genética, do projeto Genoma, da engenharia genética, hoje nós podemos antever o que o futuro nos reserva.
Mas o Júlio, Daqui a 50, daqui a 100 anos? Diga lá, Arthur. mas você não acha que quando esse tema aí refere-se à doença, não está falando a respeito das doenças da alma, do espírito, está falando da doença que os homens carregam pela moral, como egoísmo, ambição, Sim, porque eu vejo que muitas das doenças, vamos dizer assim, provocadas por micro-organismos, acabam sendo naturais e fazem parte do processo, como vírus, bactérias, fungos, porque isso não depende do homem, isso faz parte da própria geração de vida que a Terra cria, né? E quando coloca essa questão das doenças, eu acho que as doenças aí refere-se às doenças morais, não né? somente. Não somente. Porque o espírito que avança moralmente, ele merece um corpo biológico mais apurado. Aí nós vamos ter o casamento da ciência com a moral. Então, o avanço, por exemplo, os corpos biológicos vão viver mais tempo sem as doenças que nós temos hoje. E essas condições de profilaxia, de asepsia, vão ser muito mais superiores e melhoradas em relação a hoje, e o ser humano vai se tornar imune a vírus e bactérias. Isso é ponto pacífico. A micro-organismos. Até por causa da defesa moral. Então, isso tudo, todo esse conjunto, vai proporcionar uma longevidade. Uma longevidade. Então, teremos vacinas mais aperfeiçoadas, remédios. Por exemplo, nós já vamos começar uma era, que isso já existe já no mundo, mas por enquanto poucos têm acesso, dos remédios personalizados. Dos remédios que se utilizam da engenharia genética para cada indivíduo. O Luiz aí pode me corrigir se eu estiver errado, porque o Luiz é da área. Eu já tenho visto notícias disso aí, se não me falha a memória. A nanotecnologia também. Então é todo um mundo novo que pelo que nós estamos vendo hoje, nós projetamos e, sem sombra de dúvida, nós não teremos doenças físicas mais na Terra. E é por isso que tem que haver um degredo. Tem que haver uma separação do joio e do trigo. Imaginem vocês, espíritos extremamente inferiorizados moralmente, tendo a possibilidade de viver 200 anos uma existência. O que é que esses espíritos não vão fazer por aí no universo? Concordam? Então, tudo isso, o ingrediente do degredo, o ingrediente da evolução biológica, da evolução da medicina, da psiquiatria, da psicologia. Nós só podemos, assim, por entrever muito imperfeitamente. Ô, Luiz, quer trazer alguma coisa sobre isso aí que eu disse aí? Não, antes de falar alguma coisa, eu queria tentar entender o Arthur, o que ele quer dizer quando ele fala doenças morais. Na verdade, assim, eu peguei doenças morais para falar quando o espírito ele está carregado ainda de marcas de egoísmo, Sim, de das ambição, paixões. de maldades, né? Uhum. Que diferente das doenças físicas, aquelas que a gente conhece que são provenientes de vírus, bactérias e fungos. Eu quis Não, fazer essa divisão, entendeu? não, Mas mas isso uma aqui, coisa, mas uma isso coisa é vai só, tirar a outra. Hã? Ô, Luiz, só para ajudar, isso que o Arthur está falando aqui, no mundo regeneração já não vai ter mais. Olha aqui, ó. Não, é isso que eu ia falar. Ó, olha aqui. Porque nesse mundo, esse patamar de egoísmo, Sim. orgulho, não tem. Então você vai É, ter uma mudança no físico. E talvez a própria flora nossa, microbiana, ela deve se modificar também.
menos agressiva, mais condizente com o corpo, entendeu? Sim. E mais em harmonia com o corpo, porque tem a ver com o espírito que está governando, né? Exatamente. Então, se tem um espírito muito equilibrado, com certeza essa flora microbiota, tanto bactéria, fungo e vírus, elas provavelmente vão estar em harmonia com o organismo. É provável, né? Não, provável não, é certo, porque aqui, ó, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos. Então, as paixões, já na regeneração, já não haverá paixões desordenadas, não haverá espíritos reencarnados com paixões desordenadas no coração. Então, como ele está falando aqui de mundos que chegaram a um grau superior, nós aqui estamos trabalhando com a ideia de que é um ponto além da regeneração. Mas já na regeneração, essas balizas já estarão instauradas. Nós vamos exponencialmente desenvolvendo ad infinitum as qualidades. Uma questão. Comentar. Pode falar, Luiz, pode falar. Eu só queria, só para trazer aqui, essa descrição que ele está fazendo, quando a gente vai na escala espírita, essa descrição aqui seriam os bons espíritos? Os espíritos superiores. Pois é, bons espíritos. Sim. O espírito superior dentro dessa ordem. Nós citamos, inclusive, a escala espírita aqui. Tá bom. Não, pode falar, pode completar o raciocínio. Não, era só isso, era só para lembrar que eu concluí que ele está falando aqui dos bons espíritos, né? Já não tem mais espírito inferior. Exatamente. Ele está falando aqui. Então, toda aquela característica então, de espíritos inferiores, a gente não vai encontrar aqui nessa fase, né? Porque os mundos. Quais são os mundos que chegam a um grau superior? São aqueles mundos em que a humanidade é constituída de espíritos bons, no mínimo, encarnados e desencarnados. Por isso que eles se tornam um mundo superior, moralmente falando. Uhum. Aí, todas essas questões aqui, ó, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas. É a forma corpórea humana mais embelezada, aperfeiçoada. Esse aperfeiçoado aqui você vai colocar todos os ingredientes aí da medicina avançada, a engenharia genética, tudo isso. Por exemplo, já não haverá nem embriões com complexidade de genética. Isso já vai ser antecipado. Por quê? Porque não tem espírito em expiação. O espírito precisa passar por uma existência num corpo deformado para se corrigir. Não, ele já é um espírito evoluído. Então agora ele vai usufruir do árduo trabalho de elevação moral que ele realizou nos mundos primitivos, nos mundos de expiação e prova. Daí para frente é o coroamento para todos sempre, a felicidade perpétua que está reservada aos que avançam moralmente, cumprem as leis de Deus, certo? Elana, você já falou? Queria falar? Não, eu ia fazer um comentário na hora que vocês estavam falando da evolução da medicina, né? As tendências aí em relação a essa mudança com a genética, com tudo. Recentemente o Samuel estava reclamando de dor no dente, e aí eu fui ver os 2 sisos dele estavam saindo, com 16 anos o siso.
E aí eu troquei uma ideia com a minha dentista em relação a isso, qualquer orientação, se retira ou não, e ela estava me falando que a tendência é que muitas crianças que já vão nascer a partir de agora, que já nem tenham mais o siso, sabe? Que em relação aos nossos ancestrais, a forma como utilizava a alimentação, o que comia, né? Então era normal e nós ainda trazemos essa tendência, mas que outras gerações próximas já não vão vir mais com esse siso, Sim. né? Então, é mais ou menos isso aí, o corpo, a gente já vai mudando isso, né? Naturalmente, dentro da nossa vida aqui, ainda na Terra, a gente já começa a perceber e a participar dessas mudanças, né? Esses medicamentos direcionados, né, que o Júlio está falando, a própria oncologia, ela já avançou muito nesse aspecto. Né? Tanto que quando você tem um câncer, antigamente um câncer de mama é câncer de mama, hoje não. Você tem toda uma histologia e você vai ver qual tipo que você tem ali para você usar o medicamento específico para aquele câncer. Porque antes você tinha que dar um tiro de canhão que esparramava tudo e aí lesava até os que não tinham nada a ver com aquilo, né? Ou seja, a própria célula boa. Hoje não, você vai direcionando cada vez mais o medicamento dentro desse aspecto que o Júlio trouxe e serve para qualquer outra doença. Sim, né? Sem dúvida. Qualquer outra doença. Então vamos continuar a leitura aqui para terminar mais apurados os sentidos. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Por exemplo, a percepção espiritual. Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade orgânica, está no livro dos médiuns, ou seja, ela é genética. Por isso que nós vamos encontrar famílias de médiuns. A mãe é médium, a filha é médium, tá? E assim por diante. E, dado ao nosso atraso, nossa inferioridade moral, nós ainda não podemos ter, em grande escala, a visão plena do mundo espiritual, porque o nosso mundo é um mundo de expiações e provas, de muito sofrimento, prepondera o mal, a violência. Então, a humanidade não daria conta de conviver com a visão perene do mundo espiritual tal como ele é, com as suas complexidades, as perseguições, os vampiros espirituais, as obsessões, as possessões, porque existe a possessão também, justa posição plena. O espírito toma o controle mesmo do corpo, do encarnado. Kardec não admitia isso quando, por exemplo, da realização da codificação, mas depois na Revista Espírita ele mudou de opinião e passou e escreveu sobre isso, que existe sim a possessão. O André Luiz relata isso também no livro Sexo e Destino, um caso de possessão. Enfim, então no mundo constituído por bons espíritos, a mediunidade vai ser generalizada. A convivência com os espíritos vai ser generalizada. A visão do mundo espiritual vai ser generalizada, tá? A leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza. Aqui já está falando dos mundos superiores bem mais avançados. Por exemplo, nós já estamos aí caminhando para, no futuro bem próximo, possuirmos equipamentos individuais de locomoção. Não demora muito. Já existe isso aí na Terra. As pessoas que têm um equipamento de voo. Já devem ter visto. Em algum programa, algum documentário. Isso vai sendo aperfeiçoado. E no futuro, cada um terá um equipamento desse. Mas lá no grande futuro,
quando o corpo físico estiver nas faixas do. Já não for mais um corpo biológico, ou podendo ainda ser um corpo biológico, os espíritos nós poderemos, quem sabe, sem sombra de dúvida, levitar com a capacidade espiritual. Então, o futuro nos reserva muitas coisas extraordinárias. Muitas coisas extraordinárias. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes no Campos Elíseos. Isso mesmo. Então, nós poderemos realizar esse movimento aqui com equipamento ou pela volitação, pela levitação, como acontece no nosso lar. Nosso lar, por exemplo, tem o aeróbus. E os espíritos podem volitar, mas o aeróbus poupa esforço. E o aeróbus tem aquela função também de não humilhar aqueles que não conseguem ainda volitar. Sim. Mas existem as duas modalidades. Diga lá, Luiz. Não, eu ia falar justamente isso. Porque mesmo no plano, não é porque está no plano espiritual que você consegue volitar, que muitos não dão conta. Sim. Andam como se tivesse corpo físico, né? E andam pesadamente, né? Sim. Andam pesadamente. Eu me recordo, vou contar aqui uma experiência pessoal. Certa vez eu lendo um livro, se não me engano foi o Nosso Lar, que eu já li algumas vezes, e eu me recordo que numa dessas vezes que eu li, me chamou a atenção a primeira vez que o André Luiz volitou. Então ele descreveu que ele é uma sensação extraordinária, super agradável. Parecia que ele tinha um dínamo no peito. Aí eu fiquei impressionado com aquilo e eu fui dormir à noite e quando foi, durante o desprendimento pelo sono, eu tive uma experiência direta de volitação. Os espíritos me levaram para volitar e eu senti realmente é como se eu tivesse um dínamo aqui no peito, algo difícil de descrever. E você sai impulsionado para aquilo, é uma propulsão, e a sensação de alegria é indescritível. É uma coisa extraordinária. Então, eu ia comentar, Júlio, se não dá para fazer uma comparação com sonhar que está voando, né? Porque eu acho que a maioria de nós aí já deve ter tido essa sensação. Sim, mas é diferente do sonhar que está voando, porque você sente no peito o dínamo, você sente que tem aqui no peito uma propulsão. Isso te puxa, você está entendendo? Isso te puxa. E a sensação de alegria, de felicidade, que acompanha, que segue esse tipo de... Então, aí eu estava conversando com o Rogério na segunda-feira, e o Rogério teve a mesma experiência. Então, isso vai ser o comum no futuro. Imagina o futuro, amigos. Quando não tivermos mais a inferioridade moral que temos hoje, que no futuro nos reserva. Os homens conservam a seu grado os traços de... Olha só. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos tais quais estes os conheceram. Tais quais estes os conheceram, pedi aqui uma palavra. Transfigurados pelas... Não, perdão, vou voltar. Voltando. Irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Notaram? Então, quando vemos um espírito como Emmanuel, que se apresenta como um senador romano, tem um propósito. Não é um mero capricho. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de um tempo em que os espíritos terão condições de se transfigurarem. Então, nós estamos falando aqui de uma época que pode
ser ainda a época biológica, ou pode ser a época em que o corpo do espírito será o perispírito, tá? Então, em tese, nós podemos admitir também que o espírito pode chegar, mesmo no corpo biológico, num tempo mais avançado, ele pode se mostrar com aquela aparência que mais lhe agradar, que mais lhe trouxer recordações significativas, em função daqueles com os quais ele está se relacionando ali. Pensaram que espetacular isso? Que maravilha! Se encontrar um grupo de amigos, por exemplo, vamos supor, um grupo de amigos lá dos tempos de Roma, já no mundo mais avançado à frente. Então, para fazer uma conexão com aquela amizade, o grupo se apresenta como era, na aparência. Isso é muito interessante. Júlio, isso vem mostrar também que já não haverá mais necessidade do esquecimento do passado nas reencarnações, que ele tem plena consciência de toda a sua trajetória, né? Evidentemente, aqui, ó, os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações. Os traços são os traços de caráter. E se mostram a seus amigos tais quais os conheceram. Então, se eles conservam os traços de caráter, obviamente aprimorados, evidentemente, amigos, não o traço do romano de 2000 anos atrás, não. Obviamente que aqui está implícita a lembrança. Lembrança, porque nesse tempo aqui nós vamos conseguir conviver com a lembrança. Isso. Hoje nós já estamos tendo informações detalhadas de determinadas existências, mas nós ainda não temos a lembrança. Nós temos tido sonhos retrocognitivos com uma certa frequência, mas nós não temos ainda a lembrança. Então, o sonho retrocognitivo que temos tido, embora participantes ali nos reconhecendo, é como se nós estivéssemos assistindo, perceberam? A um filme. Poucas vezes, eu, por exemplo, poucas vezes, ou uma ou duas vezes, eu me vi participando, sentindo as emoções que eu estava sentindo naquele tempo. Foram 2 episódios. As outras vezes, como se eu estava me assistindo, perceberam? Estava me assistindo. 2 ou 3 vezes eu estava ali no cenário, participante, com os sentimentos próprios do evento, certo? Uhum. Você queria falar alguma coisa aí, Lana? Não, pensei que alguém quisesse falar. Então, nós já estamos aqui, nosso trabalho mediúnico tem nos proporcionado já irmos quebrando essa barreira. Então, temos tido informação. O próximo passo, qual vai ser? A lembrança. Informação, o sonho. Qual o próximo passo? Consequência natural e lógica. Informação, sonho, lembrança. E para isso temos que estar, no nosso caso particular, os espíritos têm nos conclamado a estudar, com muita ênfase. Estudar a codificação. Associar ao trabalho. Por quê? Para ganhar gordura moral, estofo moral, casca grossa moral, para suportar a lembrança. Isso. Porque a lembrança, quando vier a lembrança vai surgir com todas as cores e as emoções. Uhum. Correto? Então, Sim. nós estamos sendo preparados. Já na existência física, para um evento que pode ocorrer nessa própria existência, vai ocorrer, sem sombra de dúvida, no intervalo, no intervalo na desencarnação, após a nossa desencarnação. Vamos terminar o texto aqui.
em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores han figurado no nimbo ou auréola dos santos. Eu lembrei. Eu lembrei bastante da transfiguração de Jesus, Sim, porque sim, ele muda por completo o seu exterior. sim. Está dentro disso aqui que está falando. Dentro disso aí. Dentro disso aí. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Nós já estamos assistindo esse fenômeno de diminuição da infância, ou não estamos? Sim. Nós estamos. Achei interessante terminei de ler o livro Estela, do Camille Flammarion. Você já leu, Júlio? Sim, mas tem muitos anos que eu li, não lembro de muita coisa, não. Depois até quero tirar uma dúvida com você. Mas ele descreve que os dois desencarnam no alto de um monte, de uma montanha a 2.000 metros de altura, lá pro lado da Suíça. Teve um evento, um cometa, uma descarga elétrica, e eles encontram os dois mortos lá. Acho que eles receberam uma descarga e morreram cruzadinhos. E ele descreve a desencarnação chegando em Marte, já como na adolescência, não tiveram a parte de infância, como está falando aqui. Sabe? Ele não entra em detalhes, que eu li, termina assim, então ele não entra em detalhes. Sim, Mas ele cita, isso que está falando aqui, ele cita no livro, sabe? sei. De não ter mais a infância nesse local. Sim. Nós estamos vendo. Porque... Ver como que é, mas... Não, a infância aqui na Terra, no mundo de expiação e provas, uma Terra, um plano em que as paixões são desordenadas, asselvajadas, plano dos ódios, dos rancores, das mágoas, os espíritos que se odeiam, para aprenderem a se amar, precisam da infância. Precisam da infância, porque aqueles que odiaram vão receber como filho o inimigo, na forma frágil, infantil, para quebrar a resistência. Uhum. Então, no mundos como a Terra, é necessária a infância. Mas à medida que os espíritos avançam moralmente, a infância deixa de ter a sua função terapêutica. Eu acho que não só do ponto de vista intelecto, né? Mas também, como ele fala aqui, que a matéria oferece pouca resistência, é Sim. provável que o desenvolvimento físico também seja mais acelerado. As duas coisas estão, são juntas, né? Representam o conjunto. Mas agora é o seguinte, nós temos que ter um cuidado aí, porque a biologia tem suas leis. Que na Terra, durante muito tempo, você terá corpos infantis. Uhum. Durante muito tempo. Sim. Aqui, o que nós estamos assistindo na Terra hoje é uma diminuição psíquica da infância. Psíquica. Já estamos vendo espíritos aí de 12, 13, 14 anos fazendo coisas que, na minha época, nós éramos mesmo crianças com 12 anos. Uhum. Eles hoje já usam armas, já fazem determinadas abominações. Ou seja, eles já não estão mais na infância, os espíritos já estão tomando a sua consciência aos 12 anos de idade. Aos 10 anos, disso que nós estamos falando. O corpo físico é de uma criança, mas o espírito não é mais criança. Notaram? Sim. Então, nesse sentido,
embora a biologia, a lei orgânica, a evolução natural do corpo biológico ainda vai apresentar a infância durante muito tempo, mas os espíritos já estarão mais amadurecidos. Você acha que Jesus na infância, ele tinha ou não tinha a consciência que ele tinha no adulto? O que vocês acham? Acho que ele tinha total consciência de tudo. Tinha total consciência, eu tenho essa convicção. Eu também acho. Ele estava no corpo infantil, porque não tem como você fugir da lei biológica. Sim. Mas ele já dominava, domínio completo, porque é um espírito puríssimo, espírito que alcançou a dominância. Agora, nós podemos ter um avanço genético tão extraordinário que o corpo pode crescer mais depressa mesmo. É o que eu imagino. Não vejo nenhum absurdo. Não vejo nenhum absurdo nisso, não. Então, vamos terminar o texto aqui. Eu falei que ia terminar, acabou que não terminei. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra, que nós estivemos falando. Isenta de cuidados e angústias. Quais cuidados? Um cuidado com a saúde, preocupação com a saúde, preocupação com vacina, preocupação com o tempo, preocupação com assalto, preocupação com o motorista que dirige embriagado, preocupação com o salário, se vai dar para comprar o alimento ou não vai, se vai ter escola para o filho ou não vai. Perceberam? Não vai ter mais. O espírito vai cuidar do avanço intelecto e moral puro, não vai ter preocupação, porque ele não precisa mais de preocupação. Ele já venceu todas as preocupações redentoras para ele alcançar um determinado estágio que o torna capaz, daí para frente, de ser autossuficiente ou intensamente feliz por natureza. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos, que decorre do avanço moral. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Lógico, se você já se apresenta como você bem quer para os seus amigos, com os traços de passado das migrações, então não existe mais a dúvida sobre o porvir. É uma experiência real, direta, com a consciência da vida espiritual. É uma questão de consciência, não é? Nem se pode. Como você dizer assim, você acredita no sol ou não acredita no sol? É uma coisa que é absurda de você perguntar para alguém. O sol está aí. Não é questão de acreditar ou não, ele está aí. Então, assim vai ser a imortalidade, o mundo espiritual. Não vai ter sentido perguntar, você acredita na vida após a morte? Certo? E é provável que o tempo na erraticidade seja bem maior também do que o nosso aqui, né? Porque aí vai haver uma mistura, não vai fazer muita diferença estar encarnado ou desencarnado. Pois é. Kardec vai falar disso aí mais à frente aqui, ó. Ou se não fala disso no Livro dos Espíritos. Não vai fazer diferença.
Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Essa, ó, já não tendo a constringir a matéria, a alma, Impacta, né? já não tendo, expande-se. Sai daí, ó, coisa chata. Expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado. Que é um estado. Vamos lembrar aqui de Francisco Cândido Xavier. O Herculano Pires dizia que Chico Xavier era um homem interexistente. Por quê? Porque ele convivia com a consciência plena dos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Ele vivia nesse estado aqui, ó. Então, o que não permite a expansão do nosso espírito, ou do perispírito, é a organização do corpo, o organismo, a genética. Porque no caso da mediunidade, a genética tem que permitir a expansão do perispírito, a desimantação do perispírito. Isso é uma disposição genética. Nós ainda não entendemos isso. A ciência nem teoriza sobre isso, para ela isso não existe. Mas é uma disposição, a mediunidade é uma faculdade orgânica, livro dos médiuns. Então, o ponto de interação é celular, genético, os genes ali. Então, existe uma amarração, uma imantação, que não permite ao perispírito uma ampla expansão. No caso dos médiuns ostensivos, como o Chico, outros que nós conhecemos, no nosso grupo, então, por que eles são médiuns mais ostensivos? Porque o organismo já permite uma maior expansão da mediunidade. Porque a comunicação mediúnica se dá pela expansão do perispírito. O perispírito do médium se expande e o perispírito do espírito se expande. Então, eles se encontram. Pois é. Mas como a matéria aqui não vai ser tão compacta mais, sim, então vai ser fácil para a população toda. A população toda. E como a nossa é muito compacta, ela exige que a pessoa tenha esse dom sim, num patamar elevado, como o Chico, sim, o maior exemplo. Mas tem vários outros médios, mesmo entre a gente percebe as diferenças por conta disso, né? Exatamente. A matéria compacta. Exatamente. O desdobramento, por exemplo, o médium que desdobra é o médium que faz a expansão total do perispírito. Ou desligamento parcial total. Fica preso ali pelo cordão de prata. Tudo isso tem que ser possibilitado pela constituição orgânica. É um organismo. A faculdade não depende do estado moral. A mediunidade não depende do estado moral. Por exemplo, os nazistas realizavam reunião mediúnica. A cúpula do nazismo realizava reunião mediúnica. Tinha materialização, tinha o intercâmbio espiritual, comunicação. O Hermínio Miranda, por exemplo, trata disso. Se vocês procurarem aí no navegador, colocarem no navegador Hitler, o médium do anticristo, vão aparecer 2 artigos do Hermínio Miranda sobre esse tema. Ele escreveu sobre isso. Lá nos anos 70, na revista Informador, depois ele publicou isso num livro. Vale a pena ler. Fala das reuniões mediúnicas que eles faziam. Bom, penso que nós podemos parar por aqui hoje. Sim. E comentários finais, amigos. Quem quer trazer mais comentários?
Seu Fernando está calado. Vou fazer a prece, seu Fernando. Sem comentários, amigos? Sem comentários. Esse último item que você falou aí da mediunidade não se relacionar com as qualidades morais, tem que ser assim, porque senão ela seria muito menor do que é. Exatamente. Né? No mundo que nós vivemos, nós não teríamos mediunidade. Não pelo resto, mas... Nós, por exemplo, não teríamos mediunidade. Nem eu com a minha mais embrionária. Eu seria mais opaco do que sou. É sério. Exatamente. Então é isso, né? Ficamos por aqui, então. Quem vai fazer a prece para nós? Ué. Hoje eu vou fazer, tem muito tempo que eu não faço. Tá bom. Está inspirada. Vamos lá, então. Senhor Jesus, Pai amado, agradecemos pela oportunidade da vida, de mais um dia. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo estudo da noite, que possamos usar todo o conhecimento, todo o aprendizado, não só de hoje, mas dos estudos que viemos fazendo, que possamos ter o cuidado durante o dia, propondo sempre realizar as ações focadas nas palavras e no estudo que tanto levamos a sério. Que a inspiração, a luz possam nos cercar de bons pensamentos, de boas ações, inspirar os trabalhos da casa, do Camilo Chaves, que a espiritualidade amiga, os guias, os espíritos que nos acompanham nos trabalhos, que possam nos dar a orientação no dia a dia, através de intuições, de bons pensamentos, e que assim possamos concretizar todas as nossas responsabilidades do dia. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que seja, gente. Boa noite, pessoal.